E se o envelhecimento não for o que pensamos? E se, durante toda a história da humanidade, estivemos a olhar para ele da forma errada? A ciência está a descobrir que talvez não seja uma sentença, mas sim um programa. E todos os programas podem ser hackeados. Parem um segundo para pensar nisto. A sério. E se tudo o que nos ensinaram sobre envelhecer estiver simplesmente errado? Isto não for um processo de desgaste inevitável, mas sim um código que pode ser reescrito. E não, isto não é conversa para um filme de ficção científica, ok? Já está a acontecer. Neste preciso momento, em laboratórios por todo o mundo, há células velhas a ficarem, literalmente, jovens outra vez. Só que a primeira tentativa de aplicar isto a um ser vivo correu de forma catastrófica. E é aqui que a nossa história começa a ficar realmente interessante. Muito bem, vamos a isto. A nossa viagem começa com a primeira grande ideia. Em vez de tentar reverter o envelhecimento, que tal abrandá-lo? A primeira linha de defesa, por assim dizer. A lógica parecia perfeita, não é? O corpo envelhece, vai acumulando estragos, certo. Então, e se pudéssemos tomar algo que ajudasse a limpar a casa, a reparar as pequenas avarias? Basicamente, uma equipa de manutenção numa pílula. É esta a ideia por trás dos geroprotetores. E olhem que a ciência levou isto muito, mas muito a sério. Gastaram-se rios de dinheiro a estudar compostos como o resveratrol, que se encontra nas uvas, ou a metformina, um fármaco para a diabetes. A esperança era que um deles fosse finalmente a tal pílula de juventude. Só que havia um problema. Um grande problema. Os resultados eram uma confusão autêntica. Para o mesmo composto, um estudo dizia que aumentava um pouco a esperança de vida, outro dizia que não fazia absolutamente nada e alguns até sugeriam que podia ser prejudicial. A equipa de manutenção estava a fazer o que podia, mas os resultados eram, na melhor das hipóteses, imprevisíveis. E foi isto que levou a uma conclusão radical. Se calhar, andar a remendar uma máquina velha é uma batalha perdida. Se calhar o problema não está na manutenção. E se, em vez de tapar buracos, fosse possível carregar num botão e restaurar as definições de fábrica? E essa pergunta explosiva lança-nos para o próximo capítulo, uma ideia muito, mas muito mais ambiciosa. O objetivo já não é abrandar, o objetivo é reverter, andar para trás no tempo. Para percebermos isto, temos que usar uma analogia. O nosso ADN é como o hardware de um computador. E o epigenoma é o software, é o sistema operativo que diz ao hardware o que fazer. E a grande e estrondosa descoberta foi esta. O envelhecimento não é o hardware a avariar. São apenas bugs, erros, que se vão acumulando no software. A informação original para sermos jovens, essa está sempre lá, intacta. E aqui, a diferença de mentalidade é abismal. Abrandar o envelhecimento é como andar sempre a reparar a ferrugem num carro velho. É uma luta constante, sem fim. Agora, reverter o envelhecimento através da reprogramação, isso é pegar nos planos originais do carro e construí-lo de raiz, novinho em folha. É outro jogo, completamente. Ok, mas como é que se prime esse botão de reset? A resposta veio com a descoberta dos chamados fatores de Yamanaka. Basicamente, são 4 proteínas que funcionam como uma espécie de código-mestre. Ao serem introduzidas numa célula velha, elas forçam o software dela a fazer um reboot completo, a voltar às definições de fábrica. A célula esquece que é uma célula da pele com 50 anos e, puf, volta a ser uma célula estaminal, jovem e cheia de potencial. Isto parecia a resposta final, a solução para o maior problema da humanidade. Demasiado bom para ser verdade, não é? Pois, era. Porque quando tentaram aplicar este reset total a um organismo vivo, descobriram o preço terrível desta magia. O preço era cancro. O reset era tão poderoso, tão completo, que não limpava só os erros, apagava tudo. A célula não só ficava jovem, como se esquecia completamente da sua identidade. Uma célula do fígado esquecia-se que era do fígado e começava a multiplicar-se descontroladamente, ou seja, transformava-se num tumor. O problema, em resumo, era este: perda total de identidade celular. Isso levava à formação de tumores bizarros chamados teratomas, que são massas que podem ter dentes e cabelo a crescer lá dentro. E nos testes com ratos, o resultado era sempre o mesmo: fatal. E de repente parecia o fim da linha. Um beco sem saída. A humanidade estava perante uma escolha horrível. Ou aceitámos envelhecer e morrer, ou tentamos rejuvenescer e arriscámos um cancro fatal. Seria este o fim do sonho? Mas a ciência tem uma coisa fantástica. Detesta becos sem saída. E foi precisamente quando tudo parecia perdido que surgiu a verdadeira revelação. O hack no sistema que mudou as regras do jogo. Olhem bem para estas duas imagens. À esquerda, um rato velho.
À direita, o mesmo rato, mas visivelmente mais novo, mais saudável. Como? Os cientistas tiveram uma ideia brilhante. Ok, carregar no botão de reset até ao fim dá mau resultado, mas e se lhe dermos só um toquezinho rápido? E a genialidade está toda aqui. A reprogramação total apaga o sistema operativo inteiro. A célula perde-se, vira um prego. Mas a reprogramação parcial... essa é diferente. É como passar um antivírus que só limpa os bugs, os erros que se acumularam com o tempo. A identidade da célula, o programa principal, fica intacto. Ela continua a saber o que fazer, mas agora falo com a energia e a eficiência de uma célula jovem. E a melhor parte? Resultou espetacularmente. Em ratos vivos, esta abordagem não se limitou a parar o envelhecimento. Reverteu-o. Os órgãos começaram a funcionar melhor, a vida saudável foi prolongada, a máquina não foi remendada, a máquina ficou como nova. É fundamental perceber o que é que isto significa. Durante décadas, o grande objetivo era abrandar o declínio. Mas esta abordagem não abranda nada. É a primeira prova de conceito, a sério, de que o próprio tempo biológico pode ser revertido. Se esta viagem pela fronteira da ciência foi tão fascinante para todos como foi para nós, a melhor forma de apoiar o nosso trabalho é mesmo deixando um gosto e subscrevendo para não perderem as próximas explorações. E fica esta reflexão final, porque isto está a deixar de ser só sobre biologia e a passar a ser sobre filosofia. A pergunta já não é será que conseguimos fazê-lo, mas sim será que devemos? Se envelhecer se tornar uma escolha, que tipo de sociedade vamos construir? A ciência está a dar-nos uma ferramenta de um poder incrível. A questão agora é, o que é que vamos fazer com ela?